Deixa eu entrar no mérito, vamos terminar essa questão da urna primeiro. Olha só, eu queria saber se há uma interdição dentro do seu partido, pessoal, para primeiro para o debate, para ouvir os cientistas, os professores, o conselho científico de pessoas de esquerda que pautam isso muito antes do Bolsonaro. Porque no PT há uma interdição completa. Isso a gente ouve de pessoas de dentro que sabem como se dá a fraude, às vezes, em diretórios municipais. Eu já dei aqui o exemplo. A eleição lá para o diretório de Bauru, tempos atrás, usando a urna eletrônica, foi anulada. Não sei, olha aí, o processo anterior, porque o pessoal falou, ó, não sei qual foi o caso, mas, tem mais voto do que filiado e tal, não sei como é que foi. Mas foi anulado e tiveram que refazer, em Bauru, em São Paulo, né? Em Garaté da Amazônia, não, Bauru, em São Paulo, cidade importante do interior de São Paulo. Uma apenas, um exemplo apenas. Eu tenho aqui, como eu falei, diversos áudios de militantes, às vezes até lá do ABC, e falando como é que se dá a fraude, o pessoal sabe, mas a direção tem um discurso oficial de interdição desse debate, com aquele ufanismo totalmente deslocado, Brasil homeodeus, Brasil potência, Brasil ninguém segura, 90 milhões em ação. Olha, como o Ronaldo Lemos falou, não há que entender que a urna brasileira é uma coisa única, mágica, uma terra abençoada por Deus e tal. Não, as leis de segurança digital se valem em todos os lugares, deveriam valer também no Brasil. Então não tem esse raciocínio, se é que é raciocínio, essa lógica mágica, né? De, não, tal, aqui é uma exceção efetivamente. Então isso é interditado, a direção do PT interdita, a área de TI do PT interdita, e a área de TI do PT é assim, com o signore Giuseppe Giannino, lá do TSE. Mas por que o debate está interditado? Primeiro, a gente viu aí um soldado de partido veio tentar interditar esse debate na nossa rede. Veja, sequer na rede do Expresso. Vai destacar um soldado de partido e vai falar: parem com esse viralatismo, a urna brasileira é uma coisa única no mundo em nível de segurança, criptografia, confiabilidade, autoverificação. Bota alto nisso. Tá no Twitter, eu mostrei aqui na sexta-feira. Alto e não sei o que tal. E isso não convém o que vocês estão falando, porque isso colocaria em dúvida as 4 eleições que nós tivemos para trás e tal. Porque pensa, bom, as 4 eleições passaram. o que tinha que fazer ou deixar de fazer já foi feito. Eu vou ficar refém para as 4, 8, 12 do futuro, porque das que já passaram, cujo resultado concreto, por bem e por mal, já está feito. Mas aí você vê que não é essa a verdadeira preocupação. A verdadeira preocupação é justamente essa, da direção, que no ano passado, em novembro e dezembro, no processo lá Congresso Nacional do PT, que reelegeu a sua direção, usar a urna eletrônica do TSE. Aí esse mesmo soldado de partido fala, isso aí, vocês querendo colocar em dúvida as eleições para trás, que o PT ganhou. Apesar da fraude, se tiver havido, eles vão dizer, não, mas qual que é a preocupação? É que essa direção, o pessoal começa a questionar internamente, falando assim, não, peraí, se a gente passar a exigir o papelzinho para fora, tem que exigir o papelzinho para dentro também. Será que esse pessoal que entrou aí, entrou direitinho? Será que não teve um tiro desse aqui, bota para tanto, lá um algoritmo que faça uma coisa? Então, no PT está interditado porque a direção do PT e o TI do PT, ligado à direção, é refém desse debate da justiça eleitoral. Então, até uma coisa que eu sempre achei curioso, você pensa em primárias do PT e tal, como é que um Cardoso, umas pessoas assim sem base, chega na frente? Um deputado mais votado e tal, e não sei o quê. Quando é um partido que tinha aí, por muito tempo, né, uma grande inserção sindical, um movimento, né, um partido que tinha uma representatividade boa, e você via pessoas, né, de burocracia do partido, ou burocracia do Estado, como é o caso do Cardoso, que era procurador do município, chegar muito bem, obrigado, à frente, vereador mais votado, deputado super votado e tal. Será que isso tem alguma coisa a ver com isso? E a interdição do debate internamente? É uma coisa que... Aí eu quero saber em que pé estão os partidos, se alguém teria coragem de encampar isso. Então, os ex-candidatos à presidência, o Guilherme Boulos, tá aí, ou as pessoas temem, por exemplo, se eu falar alguma coisa, aí o pessoal vai ajustar a maquininha para me tirar o voto, aí o Boulos pensando no segundo turno. Os vereadores, né, com X, sem gênero, sem pronome, vai ficar com medo de falar isso, o pessoal dos mandatos lá em Brasília, né, a meia dúzia, os 3 ou 4 levados do Rio de Janeiro pela votação do Marcelo Freixo e tal. Esse pessoal tem coragem? Porque eles têm medo. Nildo, quem tem voto como Bolsonaro, como o senador Roberto Requião, não tem medo de falar isso. Será que é por isso que o Roberto Requião foi roubado na urna em 2018? Como uma vingança? Eu ouvi, inclusive, nesse fim de semana, que a inabilitação do ex-senador Lindbergh Farias, que foi considerado inelegível, por isso os votos dele foram computados como nulo no último domingo, eu ouvi dizer que é o seguinte, que os militares colocaram ele na lista para ser abatido porque teria havido uma audiência no Senado, na época em que ele era senador, e ele teria sido muito delicado aos olhos dos generais e tal, como os militares que foram lá fazer sua exposição. E ali o pessoal notou, quando a gente tiver oportunidade,
vai sair fora. Saiu fora primeiro em 2018, não conseguindo essa recondução ao Senado. Saiu agora nem para vereador, porque o pessoal não... Aí você veja aquele problema que eu falava, da captura dos agenciados pelos agentes. Que tragédia, esse caso aí do Lindbergh Farias. Olha, eu peguei aqui, né, no domingo, um compartilhamento dele. Cadê? Olha aqui. Você vê como ô Nildo, isso aí é filosófico, é folclórico, é lírico. Lá a gente vai para a obra Fausto de Goethe. É um problema, né? Então as pessoas... O que aconteceu? O Lindbergh Farias vai e compartilha no domingo, de forma desesperada, já que ele devia estar vendo que a intenção em voto dele estava desabando, que as pessoas, não quero anular meu voto, então vou votar em outra pessoa do PT. Ele vai e, como remédio heróico eleitoral, compartilha nas suas redes sociais um vídeo de não outro que José Eduardo Cardoso garantindo que o voto em Lindbergh Farias seria computado, que ele era, sim, elegível. Então tá aqui ó, o tweet do Lindbergh Farias, ó, colocado na véspera, 14 de novembro, em que ele descreve o seguinte: ó, José Eduardo Cardoso, jurista e ex-ministro da Justiça, afirma: o nome de Lindbergh estará nas urnas. Seus votos serão válidos. E eleito, ele toma posse e vai além. Votar em Lindbergh é mais do que escolher um excelente vereador para o Rio. É lutar pela democracia no Brasil. Você não precisa ouvir o que o Cardoso falou. A gente sabe quem é o Cardoso. O Lindbergh sabe quem é o Cardoso. Mais importante para mim é o que eu anotei. Ó. Falei, ó. Aí o Piero Leiner diz que a única saída para o PT é apontar quem ali operou pela prisão do Lula e operou pela Lava Jato. De novo, o problema é a captura dos agentes, como vemos aqui, levando à captura dos agenciados. José Eduardo Cardoso é o operador da espada de Damocles da juristocracia dentro do PT. Ele vende as facilidades. Se ele entrega ou não essas facilidades prometidas, é parte da própria operação. Aí aqui, continuando, ó. Em tempo, como o Duplo Expresso registrou ao vivo e a Folha confirmou apenas uma semana depois, Lindbergh Farias foi um dos que resistiam ao assédio do José Eduardo Cardoso para que Lula se entregasse no sindicato, lá em 16 e 17 de abril de 2018. O Requião, o senador Requião, enojado com o que ele viu ali, foi embora ainda na sexta-feira. Pediu até para mudar a passagem. Lindbergh Farias ficou. Aí tá aqui para você ver que eu não aumento. Ó. A Folha de São Paulo, apenas uma semana depois do Duplo Expresso dar os nomes de quem estava pressionando o Lula para se entregar e quem estava pressionando em alguma medida, mas defendendo a validade de resistir, pelo menos até quarta-feira, como era o caso do senador Roberto Requião. Até que essa matéria, no dia 15 de abril, então era 7 de abril, no dia 15 de abril, não 17, 7 de abril, 6 e 7 de abril. A matéria da Folha de São Paulo, uma semana depois, 15 de abril de 2018. Pessimista com o judiciário, Lula planejou todos os passos de sua prisão. Aí você vai aqui para dentro, você vê que a Dilma fez pressão para ele se entregar. Aí aqui, olha só, o Cardoso, ele chegou lá tão não convidado quanto não convidado foi Mefistófeles, quando foi assediar Fausto, né, na obra aí, o poema de Goethe. Olha, tá aqui, ó. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira 6, diante do bate-cabeça generalizado, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça de Dilma, interrompeu um debate da cúpula do PT, uma tentativa de trazer o partido para o plano da realidade. SIC, né, realidade, segundo ele. Ele não havia sido convocado. Conhecido desafeto de Lula, desde o final da década de 90, foi o local mesmo sem convite. Aí veio lá, né, vender as facilidades. A gente sabe, falou, ó, se não se entregar, primeiro o porrete, se não se entregar, vai ser decretada a prisão preventiva. E em prisão preventiva não tem habeas corpus, que é mentira. Prisão preventiva é onde mais tem habeas corpus. Depois, a facilidade. Se entregar, eu já combinei tudo lá no STF. Quarta-feira, só fica lá 2 dias. Quarta-feira sai o HC lá no STF. Aí aqui, quem resistia a isso? Aqui, ó. Fazendo coro com Cardoso. Ah, não. Primeiro, fazer um coro com Cardoso, ó. Vade Damus. Quem mais aqui, ó? Emílio de Souza, ó. Todo mundo aí. Rui Falcão. Fernando Haddad. E quem resistia àquela altura lá? E fala, não, presidente, pelo menos até quarta-feira, né? Vamos tensionar um pouquinho. Ele, Gleisi Hoffmann, defendiam que o Lula resistisse como Requião. E o Requião, quando viu o pessoal mentindo, o Requião foi professor de Direito, mas que história é essa aqui? Em preventiva não tem habeas corpus? Como assim e tal? E essa história, se o STF vai entregar quarta-feira, ué, vamos ficar aqui até quarta-feira, pelo menos, né? Então qual que foi a conclusão? Naquela altura, o Lula se entregou, se convenceu pelos argumentos vendidos por Cardoso, e o Lindbergh ficou. Né? O Lindbergh ficou. E aí agora, ele vai, e tal qual o Lula, acredita nas facilidades
oferecidas pelo Cardoso. Fala, não, ele está inabilitado no TRE do Rio de Janeiro, mas vai vir um remédio heróico em Brasília, eu já conversei, tá tudo combinado lá, pode votar. Então, assim, o problema é esse. O problema é que os agenciados estão capturados pela captura dos agentes.